Olá, nono ano. Vou começar essa aula fazendo uma justificativa para vocês. Gostaria que vocês já pegassem aí na página 31 da apostila, capítulo artigo de opinião, tivessem em mãos aí um marca-texto. Vou explicar algumas coisas para vocês e eu quero que vocês tenham olhos bem atentos, que eu vou mostrando na apostila e vou explicando algumas coisas que são de revisão, tá bom? E olha só, o capítulo é sempre assim, começa com a parte interpretativa, vocês já sabem, e logo após eles iniciam na parte gramatical. Só que esse capítulo, ele já inicia em artigo de opinião, e nós estamos estudando textos de opinião já. Então, essa parte interpretativa, que nós estamos um pouco mais atrasados, essa parte interpretativa, nós não vamos trabalhar, tá? Devido a esse contexto de já termos trabalhado nesse sentido, e é algo que não terá prejuízo para vocês nesse momento. Eu preciso dar sequência à parte gramatical, porque é uma parte que eu tenho certeza que nas provas que vocês farão, cairão, tá? E eu preciso trabalhar esses conteúdos. Eu tenho aqui uma revisão na página 36, que ele começa falando sobre regência nominal. Então, ele vai trabalhar a regência nominal, ele vai relembrar o que é o complemento nominal, para que eu chegue na página 40 e trabalhe com vocês oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Que vocês já estudaram duas substantivas, que foram a subjetiva e a predicativa. E a próxima etapa é a completiva nominal. Como eu disse para vocês, é uma sequência as orações subordinadas. E a gente não pode deixar de trabalhar esse conteúdo jamais. É um conteúdo importantíssimo. E vou dar sequência dessa maneira, normalmente, trabalhando com exercícios e fixando da melhor forma que eu puder com vocês, tá bom? Pode ser que, devido a essa coisa de fixação, que não adianta também passar um conteúdo e não fazer exercício suficiente para vocês aprenderem aquilo. Então, se eu não conseguir terminar essa parte gramatical até o momento das férias, até o momento que nós vamos ter o recesso, quando nós retornarmos, eu retomo esse conteúdo e termino a apostila se for necessário, porque é um tipo de conteúdo que você precisa fixar bem, porque logo mais você vai estudar todas ao mesmo tempo, tá bom? Então, não adianta correr com esse conteúdo, nenhum outro, na verdade, né? Então, olha só, na página 36, ele fala de regência nominal. Pois bem, você vem de uma sequência que você estudou regência verbal. O que era regência verbal? Transitividade. O que é transitividade? Que você já sabe. É a relação entre um verbo e o seu complemento. Beleza? Ou seja, se um verbo é transitivo, ele precisa de complemento, ou ele vai ter um objeto direto, ou um objeto indireto, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Então, você já sabe. Dentro de regência verbal, você aprofundou um pouco do seu conteúdo, essa visão sobre crase, né? Só quando ali dentro do objeto indireto o verbo pede uma preposição e a palavra seguinte oferece um artigo, aí acontece a fusão da crase, tá? Então, na sequência, você vê a regência nominal. Então, você já sabe que dentro de uma regência existe um termo que é regente e um termo que é regido. Até então, você viu que o regente é o verbo e o regido é o seu complemento. Pode ser um objeto direto, indireto ou os dois ao mesmo tempo. Isso você já sabe. Só que quando você faz a troca dos termos de verbal para nominal, regência agora é nominal. Então, você vai deixar de lado um pouco essa questão verbal e você vai observar que vai haver um regente? Vai. Uma palavra que pede um complemento? Vai. E que palavras, que nomes são esses que podem pedir complementos?
são 3 classes gramaticais que você já conhece, principalmente substantivo, adjetivo e advérbio. Lembrando, o substantivo é aquela classe que dá nome a todas as coisas, a todos os seres, tudo que está à nossa volta, que recebe um nome, é um substantivo. O adjetivo, por sua vez, ele é capaz de caracterizar, então, os substantivos, tá? Mostrar como eles são. Lembrando que os adjetivos, eles podem ter um efeito positivo ou negativo, depende muito do contexto. E os advérbios também, finalizando aqui, aparecem menos, mas tá, aparecem. Os advérbios são aquelas palavras que indicam circunstâncias. Modo, tempo, lugar, afirmação, tá? Para vocês terem noção, dá uma relembrada do advérbio, que é uma coisa que já trabalhou há mais tempo. O advérbio, às vezes, ele não é necessário dentro do contexto, mas ele pode mudar, como eu falei, circunstâncias dentro do contexto. Então, se você tem a frase assim, cheguei, tudo bem, ela é compreendida. Agora, se eu tivesse assim, cheguei rapidamente. Então, a forma como você chegou, de forma rápida, tá? Então, ou vagarosamente, mudou todo o contexto, ou não cheguei. O não mostra a circunstância de negação, tá? Então, pode mudar. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Grifem nessa página 36, o regência nominal, essa frase que está à volta aqui, abaixo do título regência nominal, que ele vem falando para você, recapitulando o que você vem estudando, do verbo intransitivo, direto, indireto, os dois ao mesmo tempo. E aqui ele fala embaixo, ó, como já vimos, esse estudo está ligado ao que chamamos de regência verbal, enfim, isso que eu já recapitulei com vocês. Aí, o que acontece? Aqui na página 37, tem 2 quadros que eu preciso que você destaque, porque um fala sobre preposições, tá? Que são palavras também variáveis, ou seja, que não mudam, de acordo com feminino, masculino, tá? Singular e plural. E estabelece relações entre elas, relações de sentido. E aí ele coloca algumas preposições que são muito importantes aqui você recapitular, que na verdade você já vem recapitulando, que lá dentro de regência verbal você precisou. Porque para saber se você tem objeto direto ou indireto, você perguntando para o verbo, a preposição vai aparecer ou não, né? Se você tem assim, Elisa gostou dos livros. Elisa gostou. Gostou é o verbo. A forma verbal. Quem gosta, olha a pergunta para o verbo. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Do que é que Elisa gostou? Dos livros. Então, quando você conversa com o verbo gostou, ele já te dá a preposição de. E aí você observa que essa preposição de é confirmada e aparece, então, aí no objeto indireto. Tudo bem. Então, você já vem recapitulando. Então, ele vem falando ali do a, do ante, sendo que o a pode estar com ao, o a pode estar com o a com crase, que você já tem agora um aprofundamento nesse assunto. O ante, o após, até, com, contra, de. Lembrando que o de, você tem o da, você tem o do, as contrações, as combinações que você já conhece. E por que você tem que relembrar a questão dessas preposições aqui na regência nominal? Por quê? Esse substantivo, esse adjetivo e esse advérbio, na sequência, dentro de uma frase, pedirão um complemento nominal, tá? Agora não é complemento verbal mais, que você está vendo. Um complemento nominal através de uma preposição. Às vezes, a mesma palavra, ela pode dar opções de preposições diferentes. Você vai observar que tem um quadro na página 38 te mostrando isso, tá bom? Então, se você... A chave da questão aqui é que você tem que observar, interpretar aquelas palavras, observar o sentido delas e se lembrar da preposição que cada palavra pede, que cada palavra rege. Então, para fechar essa questão, você tem que ter em mente o seguinte: o termo regente, dentro de regência nominal, daí então o porquê de se chamar assim,
é sempre aquela palavra que vai precisar de um complemento nominal. E o complemento nominal é o regido. E o regido, o complemento nominal, ele começa sempre por uma preposição. Vamos analisar numa frase para ficar mais fácil de você compreender. Você tem aqui nesse segundo quadro, falando que você vai grifar também o conceito de regência nominal, você tem: tenho medo do escuro. Muito bem. O que acontece? Observe. Olha como que você vai destrinchar essa frase. Primeira coisa, você vai encontrar o sujeito. Quem é que tem o medo do escuro? Eu. Anote. É um sujeito oculto. Muito bem. Depois você vai olhar o tenho, que é um verbo. Do verbo ter. Quem tem alguma coisa. O que é que eu tenho? Medo. Medo é um objeto direto. Beleza. Só que aqui, até então, né, você estudou essa parte. Só que agora você vai evoluir e você vai se aprofundar nesse ponto. Porque o que vai te interessar agora não é saber o sujeito, ou qual é o verbo, ou qual é o objeto. Não vai te interessar para o complemento nominal, mas que para te auxiliar a encontrar o complemento nominal adequado é crucial, tá? Então, você, na língua portuguesa, você nunca perde nada do que você estudou. Em algum momento você vai recapitular, você vai precisar daquilo. Daí então aquela ideia, claro, ninguém consegue aprender tudo de todas as matérias, mas a essência daquele conteúdo, se você apreender, quando você tiver que revisar, aquilo vem à mente, o professor vai falando, ou alguém vai falando, ou você mesmo vai lendo, e aquilo vem, não, olha, eu estudei, e você acaba se lembrando, estudando novamente. Isso significa aprender. Quando você decora, você se esquece completamente daquilo. Então, mais à frente, você não consegue estabelecer essa linha de raciocínio e se lembrar, tá bom? Então, agora, você vai pensar na palavra medo. Então, você vai saber, medo está entre esses três que eu citei aqui, que devem pedir um complemento. Substantivo, adjetivo advérbio. Medo é um nome. Medo é um substantivo. Quem tem medo? Olha a pergunta. Como você fazia para verbos as questões, agora você vai fazer para nomes. Então, quem tem medo de alguma coisa. Desculpa. O próprio nome já também pede a preposição de. E olha o que aparece? A preposição de. Do que ele tinha medo? Do escuro, tá? Então, do escuro é o termo regido. Ele é o complemento nominal. E o medo é o termo regente, é a palavra que pede um complemento nominal, tá bom? Então, você vai virar aqui, você vai observar, você vai grifar essa tabela que também está na página 38. Ele coloca aqui, ó, o que acontece? Ele coloca uma tabela. Nessa tabela, você tem substantivos, você tem adjetivos e você tem também advérbio. E você tem à frente da palavra uma preposição, ou duas, ou três, ou quatro. Significa que aquele nome, ele rege um complemento nominal que vai começar com aquela preposição. E se você erra essa preposição, você erra o complemento nominal. Vai ser um erro de regência nominal. Por exemplo, se você tem, olha, eu vou escolher, nessa primeira tabela aqui, você tem capaz, tá? Você tem capacidade, que é um substantivo, e você tem capaz, que é um adjetivo. Então, você tem capaz. Quem é capaz? Olha a preposição que está na frente. É capaz de alguma coisa. Eu sou capaz de ler
interpretar esse livro. Então, depois de ler e interpretar esse livro, é o complemento nominal para o adjetivo capaz. E é correta a regência, a relação entre o complemento, o regente e o regido, porque ele deu a preposição correta, formando um sentido dentro daquele contexto, tá bom? E aqui, gente, vocês têm, olha, eu vou falar uma coisa muito, não se preocupem em questão de decorar essa tabela, não façam isso. Leiam, entendam o que as palavras significam, não são palavras cultas ao extremo. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a significado, vocês podem me falar, me perguntar, mas é tranquilo. Então, aqui embaixo, preciso que vocês grifem do lado esse quadro, falando do sentido aí sobre o complemento nominal. É um termo que completa o sentido de um nome, que você já sabe que é o regido, que já citou antes. Então, aqui dentro dessa matéria, você observa que os mesmos termos, às vezes, são chamados de formas diferentes. A gente precisa só ficar atento para isso. E debaixo do complemento nominal, você grife também. Vimos que o estudo da regência nominal envolve o uso de preposições exigidas pela palavra anterior, como demonstra o exemplo. Então, ele fala aqui, ó, o responsável por alguma coisa, responsável por funções involuntárias do corpo. Quem é responsável por alguma coisa, ou por alguém. Ou pelo, né? Que por mais o é pelo. Muito bem. Então, aqui, gente, eu termino essa revisão de alguns pontos importantes que você já estudou. Regência nominal já é um conteúdo que você estudou, preposições também, o complemento nominal também, tá? E lembrando, olha, quase que me esqueço de um ponto muito importante que está na página 39, quase, né? Que a gente já estudou também, vocês já estudaram também, mas vale a pena recapitular, é que na página 39 também tem uma tabela falando sobre complemento nominal. Vem dando mais exemplos e tal, sobre a função que desenvolve aí essa expressão. Mas o que eu quero, eu preciso que vocês grifem, que eu não falei até agora, é no finalzinho da tabela, é assim, ó. O complemento nominal funciona como paciente, alvo da ação representada por um substantivo, e o adjunto de nominal como agente. Por quê? Em algumas questões de vestibular, podem surgir dúvidas se uma determinada expressão é complemento nominal ou adjunta de nominal. Por quê? Às vezes, o adjunto de nominal ele também começa por uma preposição. Ele está se referindo a um nome e também, às vezes, se relaciona com esse nome através de uma preposição. E como isso é regra geral para o complemento nominal, podem surgir dúvidas. Olha, eu estou diante de um adjunto de nominal ou estou diante de um complemento nominal? E aqui, uma dica infalível que ele dá pra gente, e eu também falo para vocês, é interpretação. E se você interpretar que está havendo sofrimento da ação, você está diante de um complemento. E se você está diante de um agente da ação, alguém que está praticando uma ação, aí você tem o adjunto. Vamos ver nesses dois exemplos para fechar a minha fala. A crítica do professor foi levada em consideração e a crítica ao professor foi levada em consideração. Notem que crítica é um substantivo, nos dois casos, tá? Depois de crítica, você tem o do na primeira frase, que é uma preposição. E na segunda frase, você tem o ao. Então, do professor é uma expressão que está acompanhando crítica. E ao professor também é uma expressão que está acompanhando crítica. Então, aí você poderia ficar confuso. Ué, eu estou diante de um complemento nominal ou é de uma adjunta de nominal? É algo que está realmente completando aquele nome ou só
acompanhando o nome, que o adjunto adnominal é estar junto do nome. Então, aí você vai interpretar o seguinte: quando você fala a crítica do professor, você interpreta. Foi o próprio professor que fez a crítica. Ele praticou a ação. Se ele praticou a ação, ele é o agente. Se ele é o agente, é adjunto adnominal. Diferente da segunda frase, a crítica ao professor. Não foi o professor que fez, como na primeira frase. Sim, alguém fez uma crítica a ele. Então, ele foi o alvo. Ele sofreu. Por ele ter sofrido, né, por ter sido o alvo, ele é o paciente, ele não é o agente. Ou seja, estamos diante de um complemento nominal, tá bom? Tem que encerro a minha aula, a minha explicação, e se vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo, até a próxima!